Bom dia, primeiro ano. Vamos começar agora uma aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os reinos que se formaram ao redor da Europa. Vamos falar de reinos bárbaros hoje. Mas antes disso, vamos corrigir os nossos deveres, o exercício 6, 7 e 12. Então, vamos começar. O exercício 6, pessoal, ele pede para a gente assinalar a questão correta sobre a questão da arabização dentro da península, não só da Península Ibérica, mas de toda a Europa. A questão certa seria a questão D. Os árabes consentiam, nos primeiros anos da expansão, que os povos conquistados seguissem suas próprias religiões. No entanto, impunham o pagamento de impostos aos infiéis. Na questão 7, os padrões islâmicos de moralidade e as normas que regulam a vida cotidiana são fixados pelo Alcorão, que os muçulmanos acreditam conter a palavra de Allah, tal como revelada a Maomé. O Estado Islâmico era uma teocracia, em que o governo e religião eram inseparáveis. A partir desse texto, que é uma transcrição sobre a criação do Islã, sobre a expansão muçulmana, é correto afirmar que o certo, pessoal, a letra B. A religião do Islã surgiu no século VII na Arábia. Seu fundador foi Maomé, que unificou as tribos árabes. Seus sucessores dominaram o Império Persa, parte do Império Bizantino, norte da África e a Península Ibérica. E a questão 12, tem um texto aqui, o enunciado para nós lermos, vamos lá. Um dos exemplos da cultura produzida durante o período do Império Islâmico foi o Cânone de Medicina, escrito pelo médico e filósofo muçulmano Avicena, entre 1012 e 1015. Esta obra sintetizou elementos da literatura médica siríaca, helenística e bizantina, e foi muito empregada por sábios ocidentais até o século XVII. Sobre o Império Islâmico, no período do século VII a XV, considerando o exemplo da obra de Avicena, é correto afirmar que, letra A, o Império Islâmico permitiu uma grande circulação de culturas na Europa, da Europa até a China, devido à sua relativa tolerância religiosa e a seu incentivo à assimilação e transmissão de conhecimentos dos diferentes povos conquistados, como atesta a obra de Avicena. Pessoal, após essa correção, então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos falar de Idade Média, reinos bárbaros. Estamos aí na nossa aula 34. Então, vamos lá. Então, pessoal, para começar, nós vamos fazer a leitura desse pequeno trecho aqui, que fala sobre a questão dos povos bárbaros. Então, vamos lá, vamos começar. Em dezembro do ano de 406, o tempo tornou-se extremamente frio no lugar que atualmente é chamado de Alemanha. Foi um frio decisivo, enviado pelo destino, pois congelou a barreira líquida do rio Reno, transformando-a numa conveniente encruzilhada da cidade de Mogúncia. Ali, na última noite daquele ano, cerca de 15 mil guerreiros bárbaros, acompanhados de suas mulheres, crianças e animais domésticos, atravessaram o gelo iluminado pela lua e penetraram na Gália, província do Império Romano. Não encontrando resistência, a tribo espalhou-se e rumou para o sul, aproveitando a viagem para saques e destruições feitas a esmo. Pessoal, esse texto aqui está falando de uma das maneiras pelas quais os povos bárbaros conseguiram adentrar no finalzinho do Império Romano. A gente está quase na queda dele, né? Falta aí pouco tempo, bem pouquinho tempo mesmo para ele ruir. E a partir desse texto, a gente pode começar a
falar sobre os impérios bárbaros, os reinos bárbaros. Uma coisa que é interessante a gente pensar, pessoal, é que Roma não desconhecia os povos bárbaros. Na verdade, as relações entre o Império Romano e os reinos bárbaros nem sempre foram hostis. Um exemplo disso é que o próprio Júlio César recrutava essas pessoas oriundas de reinos bárbaros, né, como os romanos diziam, para o próprio exército. Então, Júlio César, ele fazia utilização disso. O que acontece é que, lá em meados do século III, começaram já algumas invasões, né? Já havia uma tentativa de invasões por parte dos impérios bárbaros. Então, o que acontece no século III, quando vai assim uma invasão em massa, né? Eles começam a fazer saques e destruição por todo o império. E qual que é o primeiro império que vai sucumbir a isso, né? Levando em consideração que Roma, nesse momento aí, já estava bem bamba, né? O Império Romano do Ocidente. Ele é o que vai ruir primeiro com essas invasões bárbaras, né? Ele é o que vai cair primeiro com essas invasões bárbaras. Por quê? Porque já havia tido a divisão do império, eles já não estavam bem, né? Já estavam aí, como eu disse, de pernas bambas. E como era feita, né, a divisão desses povos bárbaros? Esses povos, eles vão vir principalmente da Ásia Central, da onde virão os tártaros e os mongóis, né, os famosos hunos. Da Indo-Europa, essa parte indo-europeia, nós vamos ter os eslavos, que são compostos aí pelos polacos, ucranianos, russos, né, um exemplo. E os famosos germânicos também são indo-europeus, mas aí dentro dos germânicos nós temos vários povos, principalmente os francos e os famosos visigodos, ostrogodos, os vândalos, todos eles dentro dessa região aí, da onde virão os povos que chamaremos de germânicos. Então vocês podem ver que nós temos não só esses três, mas principalmente três origens distintas, povos distintos, com ideias e culturas extremamente distintas uma das outras, né? Então, é óbvio que após a conquista e estabelecimento desses povos aqui, a cultura e a maneira como as estruturas vão se organizar vão ser diferentes. Então, por exemplo, já no século V, no território que seria o Império Romano do Ocidente, nós temos o estabelecimento de alguns reinos bárbaros, né? Então, a parte da Europa que era correspondente ao Império Romano do Ocidente, vai ter agora diversos reinos bárbaros oriundos desses povos. Só que tem um porém. Nesses reinos, o rei tem um poder muito insignificante. Vocês podem ver que eu coloquei que o poder é bastante comparável ao de um líder ou de um chefe guerreiro, né? Ele não tem nem estrutura, nem herança cultural de ser um monarca como nós estamos acostumados a ver, que é um monarca absolutista já do século XVII. Né? Então, no século V, os reis eram muito parceiros, né, dos seus súditos, da sua nobreza. O que acontece, pessoal, é que isso gera uma organização interna muito ruim, né? Não há uma divisão de poder, não há uma figura central de poder dentro dos reinos bárbaros. Isso vai gerar problemas muito graves mais para frente. Então, uma tentativa que é feita por eles de organizar um Estado centralizado, um Estado forte, é totalmente inapta. Eles não vão conseguir. Os reinos bárbaros serão extremamente frágeis e extremamente desorganizados com relação a essas tentativas de centralização do poder. Porque a herança dos povos bárbaros não é essa, né? Qual é a herança? Né? O que vem dos povos bárbaros que faz com que isso aconteça?
A herança é justamente a fragmentação do território. O que é isso? Existe uma tradição dentro dos povos bárbaros, na sua maioria, chamada tradição do comitatus. O que é a tradição do comitatus? É a ideia de você honrar e dessa maneira tentar fidelizar, conseguir a fidelidade daquele cavaleiro, daquele soldado que trabalha para você, rei. E como que você consegue isso? Você consegue isso dando terras a ele, que é o famoso benefício. Então, o que acontece? Esse povo bárbaro invade um território, esse povo bárbaro estabelece um reinado, esse rei tenta fazer uma administração centralizada, não consegue emergir com a sua figura de poder central e real. Então, para tentar fidelizar essas pessoas que estão em volta dele, ele vai começar a distribuir terras do seu reino. Isso vai fragmentar o território, na verdade não vai fortalecer o poder real, na verdade vai diminuir o poder real. E nós temos então, nessa divisão de terras feitas por esse rei bárbaro, nós temos a origem das relações feudais. Porque esse benefício, essa parte de terra que vai ser doada como título de nobreza, como agradecimento para esse soldado, para esse funcionário do rei, é o que vai virar o feudo mais tarde. Então, as relações que nós vemos na Alta Idade Média, né, no início da Idade Média, relações essas que a gente chama de suzerania e vassalagem, elas começam aqui na tradição do comitatus. Certinho? Pessoal, a aula de hoje foi um pouco mais rápida, falar sobre essas características dos povos bárbaros e a maneira como eles se comportavam, como que eles chegaram aqui, dizer que eles não eram totalmente desconhecidos para os romanos é extremamente importante. Para a gente entender na próxima aula como se desenvolveu os reinos aqui na Europa. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui as dúvidas pela Senec Digital, comentários ou mensagens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Os deveres estão aqui postados também. Então, até semana que vem, próxima aula de história. Tchau, tchau.